E aí pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra poder estar falando um pouquinho, né, sobre o Kra, que é o boneco mais simples que a gente tem pra gente dar dano à distância. Ele desempenha a função de DPS do time, que é o dano por segundo. Ele dá muito dano e ele faz isso muito bem. Ele consegue fazer isso de longe, sem se expor muito, sem tomar muita porrada. E ele tá entre aí um dos melhores bonecos de distância que a gente tem atualmente. A especialidade do Kra é o dano à distância. Ele é o que consegue bater de mais longe e com mais facilidade. Ele tem uma mecânica, né? A única mecânica que nem é uma mecânica que ele tem é a questão mesmo das balizas, mas é muito simples. É porque alguns feitiços desempenham danos extras ou conseguem fazer outras coisas utilizando essas balizas. Ela empurra, então por isso que ele é utilizado como controle. Ele consegue manter os inimigos a uma longa distância através das balizas que vão empurrar. O Kra tem muitos feitiços que retiram PM, que são pontos de movimento, impedindo assim os alvos de chegarem perto do Kra. Então ele consegue desempenhar esse controle de campo de batalha para poder se manter longe dos inimigos e conseguir dar muito dano sem se expor. O Kra ele tem skills que ajudam ele a se posicionar. Ele pode se teletransportar para a baliza através da skill retirada balizante. Ele consegue usar o rolamento, que a cada rolamento ele consegue ir 3 casas em linha reta, para trás, para frente, para o lado. E quando ele acaba esse rolamento, ele ganha 50 de resistência elementar por um turno. Então é bem útil também quando você está tomando bloco. O Kra consegue chutar os inimigos com as skills que empurram e que custam 4 PA. Ele consegue empurrar com a baliza. Então ele consegue, na maioria dos casos, manter distância. O Kra tem flecha que estabiliza e que dá incurável. Então você tem que adaptar e utilizar as skills que favoreçam o seu estilo de jogo. Se você quer jogar com um boneco de um bom dano à distância, que bata bem, eu recomendo o Kra, Heliotrope, mas hoje eu vou falar do Kra, porque o Kra é meu boneco principal e eu acho muito divertido de jogar. O Kra é muito simples. O Kra bate de longe, ele tem skills de vários puxos, de 2 até 6 PA, ele tem skills. E você pode fazer ele full alvo único, que seria só focando os pontos em alvo único, elementar, alvo único de distância, ou você pode fazer ele para bater em área. Ele tem boas skills de área e que dão muito dano. Porém, para fazer um Kra em área, você tem que botar as passivas que favoreçam esse dano em área. E você tem que focar em domínio de distância e domínio elementar. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Eu vou criar ele aqui e já falo com vocês. Aqui a gente tem o nosso Kra recém-criado, pós-tutorial. Depois que você termina o tutorial, você termina, sei lá que nível. Eu pulei o tutorial e aí eu fico em nível 6. Então eu vou falar um pouquinho sobre primeiro a distribuição de pontos. Como é que funciona a distribuição de pontos. Por mais que o Kra seja um boneco de distância, qualquer boneco que você fizer, eu recomendo que primeiro você coloque os seus pontos em resistência elementar. São 10 pontos que você coloca aqui e isso vai ser o principal foco dos seus pontos de início. Depois que você colocar os pontos em resistência elementar, você vai focar em pontos de vida, em todos os bonecos. Algumas pessoas gostam de colocar pontos em barras ou em curas recebidas, se você tiver, por exemplo, uma Sajda no time, mas esse é algo mais pra frente. De início você coloca em resistência elementar e pontos de vida. A segunda aba de pontos, que é a aba de força, para o Kra você vai focar de início em domínio de distância. Mesmo que você faça futuramente o seu Kra alvo único, eu recomendo você focar em domínio de distância primeiro. Você vai colocar seus 20 pontos em distância e depois em alvo único. Se você já tem certeza que você quer ser um Kra de dano em área, você vai focar seus pontos em domínio de distância e depois domínio elementar. Eu quero ser um Kra de alvo único, eu vou focar meus pontos em distância e depois em alvo único. Em agilidade. Para o Kra, eu acho muito mais válido de início você colocar esquiva. Algumas pessoas afirmam que se deve pôr iniciativa em bonecos low level, e é muito comum você entrar em grupo com gente nível baixo e você vê a pessoa cheia de iniciativa, mas particularmente eu não acho que vale a pena. Eu acho que vale muito mais a pena você colocar em esquiva,
Você pode sim colocar uns pontos em iniciativa, mas não é uma coisa de início que você precisa obrigatoriamente. Por vários fatores, eu prefiro botar em esquiva. O que é esquiva? A esquiva, ela é o que faz você conseguir se manter longe de algum mob. Por exemplo, se um monstro, um bicho mau, gruda em você, para você conseguir sair de perto dele sem perder PA, que é os pontos de ação, ou PM, a sua esquiva, que é isso aqui, tem que ser maior do que o bloqueio dele. Então, Ingrid, como é que funciona? Se eu fosse um boneco corpo a corpo, que eu preciso manter os monstros perto de mim, eu colocaria em bloqueio. Mas eu sou alguém que precisa manter eles longe de mim. Então eu vou pôr em quê? Eu vou pôr em esquiva. Porque é para isso que serve a esquiva, para você conseguir se manter longe do seu adversário. Iniciativa. Iniciativa funciona para você jogar primeiro. É isso. Ele vai jogar primeiro. Quem tiver mais iniciativa joga primeiro. Quem é bom jogar primeiro? Na minha opinião, as melhores pessoas para jogar primeiro, melhores personagens são os suportes. Por exemplo, suportes de entrave, suportes que tiram resistência. Os bonecos de dano. Porém, a depender do momento, eu prefiro que o suporte, por exemplo, um suporte healer como a Nilipsa, jogue depois. Porque se ocorrer do meu boneco morrer, ela vai poder reviver e meu boneco vai jogar 2 vezes. Mas isso é uma coisa específica, então eu prefiro que você coloque em esquiva, mas aí é pessoal. Bloqueio e esquiva não, de jeito nenhum. Isso é para boneco que vai precisar bater e sair. Por exemplo, o Jiran, por exemplo, o Iop, talvez. Kilof, mas para boneco de domínio de distância você vai pôr esquiva, iniciativa, vontade. O que é vontade? A vontade é a sua chance de tirar PA ou PM de um mob, sacou? Já que o CRA tira muito PM, então vontade também é bom você ter no CRA, mas de início não. De início é bom você pôr realmente em iniciativa. Na aba de sorte, o CRA, que é um boneco que tem uma passiva que já lhe dá golpe crítico, e como é um boneco de dano, você começa colocando em golpe crítico. Praticamente todo boneco de dano você vai pôr em golpe crítico de primeiro. São 20 pontos que você precisa pôr de início em golpe crítico e depois você começa a pôr em domínio de crítico. Você precisa gritar. O domínio de crítico só se aplica ao dano se você gritar. Então seu golpe crítico tem que estar alto para você conseguir dar dano com domínio de crítico. Na última aba, a principal, que vai vir os pontos mais importantes na minha opinião. Que vai vir o PA. O primeiro ponto que eu sempre coloco em um boneco é o PA ou resistência elementar. Já aconteceu vezes não pôr PA e pôr resistência elementar. Então eu gosto de fazer essa ordem. Pra quem tá começando, eu acho que é melhor também essa ordem. Você coloca PA, PM e depois você coloca resistência elementar. Como você é um CRA, de próximo ponto eu colocaria em alcance e danos. Porém, se você, sei lá, não tá com controle, você pode pôr em controle para poder aumentar a quantidade de balizas. Mas preferencialmente eu colocaria em PA, PM e resistência elementar. E logo depois alcance e danos, mas isso é mais pra frente. Porque o CRA depende muito de alcance, então é bom pôr em alcance pro CRA. Mas de início coloque em PA. O que é PA? PA é o ponto que você vai utilizar para usar suas skills. Então, para você usar uma skill de dano no CRA, você precisa ter PA suficiente para isso. PM é o que você vai usar para andar no jogo, então também é muito importante. Então eu acho que você devia pôr em PA, PM e resistência elementar. Ah, Ingrid, mas eu sou um boneco que bate de longe, pra que eu quero resistência elementar? Sem resistência elementar você não faz nada. Até ser carregado, quando você é fraco, você não tem resistência, você não consegue. Então eu acho muito importante você pôr de início resistência elementar, porque por mais que você seja um boneco de distância que não vai tomar tanta porrada, você precisa ser resistente para você aguentar alguma coisa do CRA. Então vamos lá, eu vou explicar como é que funciona a distância e o alvo único. O CRA bate qual seja a zona, o que for, é dano à distância. Todo dano a mais de 2 células do boneco é considerado dano à distância. Então, se o seu boneco, a especialidade dele é dano à distância, você precisa bater de uma distância de até 3 casas para você dar o seu dano máximo. Se você está jogando de CRA e você bate com skill a 2 casas de um mob, esse dano vai perder o domínio de distância, porque o domínio de distância só é considerado se o dano for mais de 3 casas. Por que essa informação é importante? Porque se você faz um boneco e você bota 100 de dano de distância e 100 de dano de alvo único, se você vai e bate com um skill de alvo único a 2 casas, o único dano que vai ser considerado é o seu dano de alvo único.
porque foi o que você utilizou para tá infligindo dano. Porém, se você bate um boneco com skill de alvo único a 3 casas, vai ser somado o dano de alvo único e o dano de distância. Então você vai estar somando 200 de dano e não 100. Se você bate num boneco utilizando um skill em dano em área no boneco, o único domínio que vai ser considerado vai ser o de distância, porque não foi um skill de alvo único. Por isso que é tão importante a distribuição de pontos. E por isso que isso é tão importante para o seu dano final, porque isso vai auxiliar e vai ser determinante para o dano que você vai estar causando. Então por isso que eu gosto de focar domínio à distância, porque você garante que você vai ter esse dano do CRA. E eu gosto de focar em domínio de alvo único, porque a maioria das skills que eu uso no CRA são de alvo único. Explica sobre as características do boneco. Eu vou falar sobre como é que funciona a relação do domínio de crítico somado ao dano. O domínio de crítico, ele só é considerado ao você infligir dano se você critar. Então, se você tem 5.000 de domínio de crítico e você não utilizou o golpe crítico, você não vai ter nada de dano. Porque você não deu o golpe crítico, e o domínio de crítico só entra quando você inflige um golpe crítico. Quando que você tem 100% de chance de usar um golpe crítico? Se você tiver 100% de golpe crítico. Então, eu acho que é uma parada um pouco arriscada você focar como principal, por mais que o CRA seja um boneco que consiga atingir uma quantidade de golpes críticos bem alta. Eu acho que se você vai focar em domínio de crítico em uma build, é bom você tentar chegar nesse 100% de golpe crítico, ou você não foca, você foca em outros danos. Porque o domínio de crítico só vai se somar se você realizar um golpe crítico. Então, como é que funciona essa questão de conseguir mais golpe crítico? Futuramente os itens vão te dar mais golpe crítico, então você vai ter uma facilidade maior de ter acesso a itens e builds com uma maior quantidade de golpe crítico. Então isso não vai ser tão impossível. Porém, de início eu recomendo você focar realmente em domínio de distância, alvo único e elementar, que são os domínios que se somam para você conseguir infligir dano. Como é que eu somo o dano total do meu boneco? Você vai parar e pensar, o que o CRA usa? O CRA usa terra, ar e água. Então, a quantidade de pontos que tiver de maior aqui, por exemplo, você tem 100 aqui, você somaria 100 daqui com 100 de alvo único e com domínio de distância. Somando os seus domínios, você vai ver o dano que você tem. Então você somaria tudo aproveitável, que é o alvo único, a distância, o domínio de crítico e o domínio elementar. Tudo isso somado vai te dar o seu dano final. Por exemplo, uma build de CRA 200 pega normalmente 4.000 de domínio, uma boa build de CRA 200. Ou mais, eu já vi builds que pegavam 5.000 de dano. E o dano é somado dessa forma, você vai somar todos esses fatores aqui que vai te dar o seu dano final. Então, de início, o seu dano vai ser baixo mesmo, estão me chamando com a guilda. Ok. E é isso. Você vai vendo como é que funciona essas questões ao decorrer das partidas. Eu vou explicar agora com relação às guildas, agora que eu finalizei essa questão de pontos, de como distribuir e como funciona. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o CRA em campo de batalha, sobre os feitiços dele, como é que funciona. Essa aqui é feitiços do CRA, tá tudo bloqueado, que ele tá nível baixo ainda. Mas eu vou falar sobre como funciona cada um. Aqui eu tô no modo de combate. Se você quer saber como é que coloca nesse modo de combate tático, você aperta Ctrl T, que aí fica mais fácil de você ver as coisas e jogar. E o campo azul é onde você pode botar o seu boneco, como você pode ver. Aqui é um boneco para treinamento que a gente encontra em Astrub, que você treina as skills nele, seu dano, e é isso. Vou falar agora sobre a aba de feitiços. Se você aperta S, aparece os feitiços que o seu boneco tem, correto? Travou aí. E eu vou começar com a aba de fogo. O CRA é um boneco tri-elemental. O que seria um boneco tri-elemental? Ele baixa de 3 elementos. Ele tem skills de fogo, terra e ar. Isso é relevante quando você vai comprar um item, quando você vai fazer um item, quando você vai escolher o seu domínio, você escolhe de acordo com o que o seu boneco bate. Se você resolve usar só skill de terra e de ar, você não precisa de skill de água, de domínio de água nem de fogo. Então é bom você manter os seus itens com domínios de acordo com o que você usa. Ingrid, eu posso mudar o domínio de um item? Pode. Você muda o domínio elementar do item utilizando transmutações, que são pedras que você recebe ao terminar dungeons, ou outra pessoa pode transmutar seus itens para você. Vamos lá.
A aba de fogo, a gente tem essas 5 skills, sendo 2 de alvo único, que são essas 2, e o resto de em área. E como é que funciona de alvo único? Essa skill aqui, todas as skills do CRA vão colocar crivado. As que não colocam crivado no alvo, elas consomem ao crivado. Ingrid, o que seria consumir crivado? Aqui, ó, o CRA pode provocar efeitos no portador do estado. A potência varia em função do nível de crivado. Então, como funciona o nível de crivado? Eu vou mostrar aqui. Quando você usa um skill no mob, aqui é o rolho de poço. Eu usei um skill nele. Eu adicionei 5 de crivado no boneco. Essa skill do CRA, ela, além de pôr crivado, ela rouba PM. Então eu consigo mais PM para estar andando quando eu utilizo ela. Você tem um máximo de 2 usos por alvo dessa skill. Por rodada, né? No alvo. Aí vem como é que funciona isso de crivado. Quanto mais crivado você coloca em um mob, mais dano você vai dar com os feitiços que consomem crivado. O máximo é 50, porém tem uma passiva que transforma isso em 100. Então, como é que funciona o CRA? O CRA é o boneco que você vai estacar algo, você vai estacar isso, esse crivado, e depois você vai dar um dano muito grande. As duas principais skills que consomem crivado são essa de terra, que custa 6 PA, e essa de ar, que o dano do crivado se transforma em veneno. Então você tem que pôr na balança o jeito que você quer jogar de CRA e ver o que te apetece mais. Essa skill aqui, ela é muito importante pro PVM e pro PVP, né? Pra quem quer jogar de CRA PVP, porque ela faz com que o CRA se cure. Então o sustain do CRA vem dessa skill. Com base no nível de crivado, com base na quantidade de crivado que você estacou, ela vai transformar isso em vida. Então você vai recuperar em vida pro seu CRA. Você tem que lembrar, se você passar um turno sem estacar crivado no mob, o crivado some. Então você tem que estar tentando regular isso para você não deixar o crivado sumir, a depender de quando você resolva consumir ele. Essa skill aqui tira alcance e é de dano em zona. O meu foco não é o CRA em zona, então eu não jogo muito com esse tipo de CRA, então eu não posso falar muito sobre. Mas as skills de zona, ao acionar a baliza, elas causam alguns feitiços únicos. Essa skill aqui, que é muito forte, que custa 5 PA e 1 de PW, quando você usa uma baliza, você recupera 1 PA por cada baliza que ela bate. Então isso é muito bom, no máximo 3, aí você pode recuperar 3 PA, 3 balizas, e você usa essa skill, ela acaba custando só 2. Então é bom você pôr na balança e ver como é que funciona, você libera ela mais pra frente. Essa skill aqui também é de dano em zona e é em linha reta. Mas eu vou focar mais nas skills de alvo único e de follow básico do boneco, que é o que eu posso informar, porque eu não jogo com CRA dano em área. As skills de fogo não, de terra, a maioria são de single, só tem essa aqui que não é de single, que é uma skill muito forte de dano em área, ela ricocheteia, então você consegue pegar muitos e muitos alvos com essa skill, porque ela vai ricocheteando a alvos, acho que é até 2, 3 asas, algo assim, e dá muito dano. E é muito da hora pra cair em área. CRA single usa essas aqui, flecha crivante, que dá crivado se tiver elusivo. O que é elusivo? Quando você tá longe de oponentes, o CRA fica elusivo, ele pode ganhar danos causados. Se você tiver a passiva, ele também se cura. Essa skill aqui, ela não tem linha de visão, como você pode ver aqui, ó. Você pode usar ela através de uma parede. E é um feitiço de alvo único. Essa aqui tira PM. Quando você usa no mob, ela pode tirar até 2 PM, isso vai depender da sua vontade. E essa aqui é a principal flecha do CRA, que é a flecha destrutiva. Quando você usa essa skill com 50 de crivado destacado, o dano é surreal, porque essa skill aqui, o dano dela vai depender da quantidade de crivado que você tem destacado. E o dano dela é muito bom, ela é muito forte, pra mim é a principal skill do CRA. E é isso. Agora vamos ver a skill de A, né? Faltou. Essa skill de A aqui, ela custa 4 PA. A alcance dela é modificável, ela é usada em linha reta. E ela empurra o alvo por 3 células, quando você usa ela. Essa aqui é um feitiço flecha guiada, custa 2 PA só. Se você utilizar ela em um aliado, o aliado fica transparente. No caso, você pode bater, estando com o aliado tampando a sua visão, entende? Tipo, se tem um aliado na sua frente e você usa essa skill, o aliado deixa de tapar a sua visão. Então é muito bom pra quando você tá posicionado mais atrás. Essa skill, flecha guiada, baliza, faz com que a baliza empurre os alvos ao redor dela.
A maioria das skills já fazem isso, menos essa aqui. Essa aqui, ela destrói a baliza e te dá ponta afiada. O que é ponta afiada? Você vai regenerar 1 de PW e você vai causar 40% de danos no seu próximo feitiço de danos. Ponta afiada é muito bom para você combar com a flecha destrutiva, porque aí você vai ter um combo de dano brutal. O Kra tem muita facilidade em destacar danos causados, então é muito divertido. Essa skill aqui é em área, também usado na baliza, ela empurra. Essa skill aqui é a flecha de veneno, ela consome crivado e dá veneno no alvo, a depender do nível de crivado. Ela é bem forte. Para algumas situações ela custa menos PA do que a de veneno. E em algumas situações você vê o que é mais válido usar, essa ou essa. Se no mob é bom você olhar qual é a menor resistência dele e usar de acordo com isso. Os feitiços ativos do cara, a gente tem a baliza, que é o que eu ando falando aí muito, a baliza. Eu vou mostrar como é que funciona a baliza, ó. Por exemplo aqui, botei a baliza e usei a skill de A na baliza. Ela vai me empurrar e vai empurrar o mob. Eu vou... Não alcanço. Não vou alcançar porque eu empurrei o mob muito longe. Aí só na próxima agora, porque aqui tá pouco alcance aqui. Eu não alcanço também. Ó, essa skill alcança, você vai vendo que alcança. É porque esse mob não se mexe. Aí você vai vir aqui, ó. Está aqui crivado, está aqui crivado. Ó, já tá com 15. E você vai destacando mais crivado. Aí, espera. Seu turno de novo. Você chuta o mob. Você consegue chutar com essa skill de A. E o crivado vai subindo. O máximo é 35. O máximo é 50. Aí agora você vai e vai destacando o crivado. Pra me curar, como é que eu faria? Eu precisaria ter 4 de PA e 1 de PM. Aí eu ia usar a skill no mob, ia consumir o crivado e eu ia me curar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Sim, os feitiços ativos. Rolamento. O rolamento, eu me teletransporto para a célula avisada. Eu rodo até 3 células. E eu ganho 50 de resistência elementar. É bom pra você fugir em algumas situações, porém ele custa 2 de PW. Então você tem que botar bem na balança. Olho de lince, ele me dá 2 de alcance. Quando você usa esse olho de lince e a próxima coisa que você fizer, tipo o feitiço que você der de dano, vai dar um crivado extra. Ele é muito utilizado se você quer fazer um combo rápido no Kra. O que seria um combo rápido? Você dá um skill, ativa o olho de lince, usa outro skill e só aí já vai tipo 40 de crivado, 50 de crivado, a depender da situação. O crivado sobe muito e você consegue usar um combo de estacar crivado e já usar o flechão no primeiro turno para você não precisar ficar estacando. Essa retirada balizante, ela faz com que você teletransporte para a célula avisada, mas em frente à baliza. Você coloca uma baliza e vai para essa baliza. É bem da hora para situações que você precisa fugir. O golpe incisivo, ele dá estabilizado no mob. O que é estabilizado? O mob pode se teletransportar, nem usar algum tipo de avanço, nenhum rolamento, nem nada do tipo. Dá incurável, ou diminui as curas que ele recebe. E dá mordaz. Mordaz é o que comba com alguns feitiços desses em área. E eu não sei como é que funciona, e é isso. E 40 de vontade no turno utilizado. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Kra em campo de batalha, sobre os feitiços dele, como é que funciona. Essa aqui é feitiços do Kra, tá tudo bloqueado, que ele tá nível baixo ainda. Mas eu vou falar sobre como funciona cada um. Aqui eu tô no modo de combate. Se você quer saber como é que coloca nesse modo de combate tático, você aperta Ctrl T, que aí fica mais fácil de você ver as coisas e jogar. E o campo azul é onde você pode botar o seu boneco, como você pode ver. Aqui é um boneco para treinamento que a gente encontra em Astrub, que você treina as skills nele, seu dano, e é isso. Vou falar agora sobre a aba de feitiços. Se você aperta S, aparece os feitiços que o seu boneco tem, correto? Travou aí. E eu vou começar com a aba de fogo. O Kra é uma tri-elemental. O que seria um boneco tri-elemental? Ele baixa de 3 elementos. Ele tem skills de fogo, terra e ar. Isso é relevante quando você vai comprar um item, quando você vai fazer um item, quando você vai escolher o seu domínio, você escolhe de acordo com o que o seu boneco bate. Se você resolve usar só skill de terra e de ar, você não precisa de skill de água, de domínio de água nem de fogo. Então é bom você manter os seus itens com domínios de acordo com o que você usa. Ingrid, eu posso mudar o domínio de um item? Pode. Você muda o domínio elementar do item utilizando transmutações.
que são pedras que você recebe ao terminar dungeons, ou outra pessoa pode transmutar seus itens para você. Vamos lá. A aba de fogo, a gente tem essas 5 skills, sendo 2 de alvo único, que são essas 2, e o resto em área. E como é que funciona de alvo único? Essa skill aqui, todas as skills do Kra vão colocar crivado. As que não colocam crivado no alvo, elas consomem ao crivado. Ingrid, o que seria consumir crivado? Aqui, ó, o Kra pode provocar efeitos no portador do estado. A potência varia em função do nível de crivado. Então, como funciona o nível de crivado? Eu vou mostrar aqui. Quando você usa um skill no mob, aqui é o rolho de poço. Eu usei um skill nele. Eu adicionei 5 de crivado no boneco. Essa skill do Kra, ela, além de pôr crivado, ela rouba PM. Então eu consigo mais PM para estar andando quando eu utilizo ela. Você tem um máximo de 2 usos por alvo dessa skill. Por rodada, né? No alvo. Aí vem como é que funciona isso de crivado. Quanto mais crivado você coloca em um mob, mais dano você vai dar com os feitiços que consomem crivado. O máximo é 50, porém tem uma passiva que transforma isso em 100. Então, como é que funciona o Kra? O Kra é o boneco que você vai estacar algo, você vai estacar isso, esse crivado, e depois você vai dar um dano muito grande. As duas principais skills que consomem crivado são essa de terra, que custa 6 PA, e essa de ar, que o dano do crivado se transforma em veneno. Então você tem que pôr na balança o jeito que você quer jogar de Kra e ver o que te apetece mais. Essa skill aqui, ela é muito importante pro PVM e pro PVP, né? Pra quem quer jogar de Kra PVP, porque ela faz com que o Kra se cure. Então o sustain do Kra vem dessa skill. Com base no nível de crivado, com base na quantidade de crivado que você estacou, ela vai transformar isso em vida. Então você vai recuperar em vida pro seu Kra. Você tem que lembrar, se você passar um turno sem estacar crivado no mob, o crivado some. Então você tem que estar tentando regular isso para você não deixar o crivado sumir, a depender de quando você resolva consumir ele. Essa skill aqui tira alcance e é de dano em zona. O meu foco não é o Kra em zona, então eu não jogo muito com esse tipo de Kra, então eu não posso falar muito sobre. Mas as skills de zona, ao acionar a baliza, elas causam alguns feitiços únicos. Essa skill aqui, que é muito forte, que custa 5 PA e 1 de PW. Quando você usa uma baliza, você recupera 1 PA por cada baliza que ela bate. Então isso é muito bom, no máximo 3, aí você pode recuperar 3 PA, 3 balizas, e você usa essa skill, ela acaba custando só 2. Então é bom você pôr na balança e ver como é que funciona, você libera ela mais pra frente. Essa skill aqui também é de dano em zona e é em linha reta. Mas eu vou focar mais nas skills de alvo único e de fala básico do boneco, que é o que eu posso informar, porque eu não jogo com dano em área. As skills de fogo não, a maioria são de single, só tem essa aqui que não é de single, que é uma skill muito forte de dano em área, ela ricocheteia, então você consegue pegar muitos e muitos alvos com essa skill, porque ela vai ricocheteando a alvos, acho que é até 2, 3 asas, algo assim, e dá muito dano. E é muito da hora pra cair em área. Kra single usa essas aqui, flecha crivante, que dá crivado se tiver elusivo. O que é elusivo? Quando você tá longe de oponentes, o Kra fica elusivo, ele pode ganhar danos causados. Se você tiver a passiva, ele também se cura. Essa skill aqui, ela não tem linha de visão, como você pode ver aqui, ó. Você pode usar ela através de uma parede. E é um feitiço de alvo único. Essa aqui tira PM. Quando você usa no mob, ela pode tirar até 2 PM, isso vai depender da sua vontade. E essa aqui é a principal flecha do Kra, que é a flecha destrutiva. Quando você usa essa skill com 50 de crivado destacado, o dano é surreal, porque essa skill aqui, o dano dela vai depender da quantidade de crivado que você esteja destacado. E o dano dela é muito bom, ela é muito forte, pra mim é a principal skill do Kra. E é isso. Agora vamos ver a skill de A, né? Faltou. Essa skill de A aqui, ela custa 4 PA. A alcance dela é modificável, ela é usada em linha reta. E ela empurra o alvo por 3 células, quando você usa ela. Essa aqui é um feitiço flecha guiada, custa 2 PA só. Se você utilizar ela em um aliado, o aliado fica transparente. No caso, você pode bater, estando com o aliado tampando a sua visão, entende? Tipo, se tem um aliado na sua frente, você usa essa skill, o aliado deixa de tapar a sua visão. Então é muito bom pra quando você tá posicionado mais atrás. Essa skill, flecha guiada, baliza, faz com que a baliza empurre os alvos ao redor dela.
A maioria das skills já fazem isso, menos essa aqui. Essa aqui, ela destrói a baliza e te dá ponta afiada. O que é ponta afiada? Você vai regenerar um de PW e você vai causar 40% de danos no seu próximo feitiço de danos. Ponta afiada é muito bom para você combar com a flecha destrutiva, porque aí você vai ter um combo de dano brutal. O Kra tem muita facilidade em destacar danos causados, então é muito divertido. Essa skill aqui é em área, também usado na baliza, ela empurra. Essa skill aqui é a flecha de veneno, ela consome crivado e dá veneno no alvo, a depender do nível de crivado. Ela é bem forte. Para algumas situações ela custa menos PA do que a de veneno. Em algumas situações é válido você ver o que é mais válido usar, essa ou essa. Se no mob é bom você olhar qual é a menor resistência dele e usar de acordo com isso. Os feitiços ativos do K, a gente tem a baliza, que é o que eu ando falando aí muito, a baliza. Eu vou mostrar como é que funciona a baliza, ó. Por exemplo aqui, botei a baliza e usei a skill de A na baliza. Ela vai me empurrar e vai empurrar o mob. Eu vou... não alcanço. Não vou alcançar porque eu empurrei o mob muito longe. Aí só na próxima agora, porque aqui tá pouco alcance aqui. Eu não alcanço também. Ó, essa skill alcança, você vai vendo que alcança. É porque esse mob não se mexe. Aí você vai vir aqui, ó. Está aqui crivado, está aqui crivado. Ó, já tá com 15. E você vai destacando mais crivado. Aí, espera. Seu turno de novo. Você chuta o mob. Você consegue chutar com essa skill de A. E o crivado vai subindo. O máximo é 35. O máximo é 50. Aí agora você vai e vai destacando o crivado. Pra me curar, como é que eu faria? Eu precisaria ter 4 de PA e 1 de PM. Aí eu ia usar esse skill no mob, ia consumir o crivado e eu ia me curar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Sim, os feitiços ativos. Rolamento. O rolamento, eu me teletransporto para a célula avisada. Eu rodo até 3 células. E eu ganho 50 de resistência elementar. É bom pra você fugir em algumas situações, porém ele custa 2 de PW. Então você tem que botar bem na balança. Olho de lince, ele me dá 2 de alcance. Quando você usa esse olho de lince e a próxima coisa que você fizer, tipo o feitiço que você der de dano, vai dar um crivado extra. Ele é muito utilizado se você quer fazer um combo rápido no Krau. Que seria um combo rápido? Você dá um skill, ativa o olho de lince, usa outro skill e só aí já vai tipo 40 de crivado, 50 de crivado, a depender da situação. O crivado sobe muito e você consegue usar um combo de estacar crivado e já usar o flechão no primeiro turno para você não precisar ficar estacando. Essa retirada balizante, ela faz com que você teletransporte para a célula avisada, mas em frente à baliza. Você coloca uma baliza e vai para essa baliza. É bem da hora para situações que você precisa fugir. O golpe incisivo, ele dá estabilizado no mob. O que é estabilizado? O mob pode se teletransportar, nem usar algum tipo de avanço, nem um rolamento, nem nada do tipo. Dá incurável, ou diminui as curas que ele recebe. E dá mordaz. Mordaz é o que comba com alguns feitiços desses em área. E eu não sei como é que funciona, e é isso. E 40 de vontade no turno de... Essa questão do Mordaz, que eu falei que eu não sei como é que funciona direito, é a única questão que eu realmente sei do Mordaz, é o que tem escrito, que ele reduz em 1 PA o custo dos feitiços de A. Então se custa 4, vai passar a custar 3. E é isso. E de uma quantidade específica de feitiços. Isso aqui, ele vai adicionar funções extras às balizas, né? Quando, por exemplo, as balizas, quando você usa um feitiço de A, empurram tantas células. Aí aqui vai aumentar a quantidade. Vai auxiliar na retirada de armaduras por skills de terra. E os danos de fogo vão ser não redutíveis, que são danos que batem batem além da armadura, ou alguma coisa assim. Então é isso. Agora sobre a questão das passivas. O Kra tem essas skills que todos os bonecos têm. E também tem skills específicos, como o Arqueiro Astuto, que é básica para você jogar de Kra. Porque aumenta aqui, ó, cada vez que o Kra lança um feitiço elementar, ele ganha afiação, que é o que faz você recuperar PW, que faz você pegar ponta afiada. Então, obrigatoriamente, você precisa usar essa passiva. Essa passiva aqui dá 2 de alcance pro Kra, eu acho muito importante, então eu sempre uso. Eu sempre uso essa passiva que dá 2 de alcance, porque auxilia, né, no Kra a desempenhar o principal papel dele, que é bater de longe.
Elusivo você coloca na balança se você acha que vale a pena ou não usar, mas de início eu acho que sim, porque ela cura e ela te ajuda muito com um sustain extra pro Kra, porque sempre que você tiver elusivo, que é a mais de 3 casas de distância de alguns mobs, você cura 5% dos PVs máximo e aumenta o seu dano. Então isso ajuda. Se você é craque e vai bater em área, essa skill é essencial. Que te dá um de controle e depois ela vai upar e vai dar mais. E por baliza em área você vai ganhar 4% de danos causados. Então isso é muito bom. Perfuração. Com essa skill, a aplicação máxima de crivado passa a ser 100. Então você pode utilizar... você pode destacar 100 de crivado no alvo, para poder ser o dano do flechão com a flecha destrutiva ser maior. É bom pra sala de boss. Sempre que eu vou fazer um boss eu coloco essa skill. Precisão. A cada movimento por PM utilizado você vai ganhar danos causados, 3% de danos infligidos nos alvos alinhados. E no começo do turno você ganha 30% de danos infligidos, mas só se você não usar nada. Você não pode andar, você não pode fazer nada, você tem que começar o seu turno e bater. Quando você chega no nível maior, essa skill evolui. O que seria ela evoluir? Quando você andar 6 casas, a skill vai chegar ao máximo dela, que ela vai te dar 40 níveis de afiação. Tipo, se você tava perto de chegar até o ponto afiada, que eu falei antes, que era quando você ganhava quase 40% de danos causados. E faltava ainda, tipo, alguns níveis pra isso. Se você andar 6 casas, você vai ter esse nível, sacou? Vai te dar 40 níveis de afiação. Então você vai conseguir recuperar PW muito mais rápido. Você vai conseguir fazer tudo muito mais rápido, dar mais dano mais rápido. Você vai pegar a ponta afiada sempre. Você vai estar sempre recuperando PW. Porém, pra ela chegar ao máximo dela, você precisa estar 155. E, além disso, você precisa ter 6 PM. Outra flecha também que dá pra ser utilizada na antecipação, que dá 3% de danos infligidos por cada PM que você retira, né, dos inimigos. Eu acho que seja bom pra crapa PVP. O caminho do arco, que é usado pra aumentar o dano que você aplica em área. E a flecha da imolação, que é essa skill aqui, aumenta o range dela. Os feitiços também ganham alguma coisa, ou que é um crivado concedem 5 níveis adicionais. Essa skill aqui, Tiro Poderoso, que é uma das principais skills do Kra, porque te dá dano, né? Te dá 10% de golpe crítico, 50% de domínio de crítico, e ela evolui no nível maior. Ai, não sei. Vou botar 200. Ela dá 20% de golpe crítico e 200 de domínio de crítico, então ajuda muito. E o Tiro Convergente, que pra Kra em dano de alvo único é muito bom, que você vai ganhar 10% de danos infligidos em feitiços de alvo único. E Chuva de Flecha, que é aquela skill de 4 PA que atravessa a parede. Você só vai poder usar ela uma vez por turno. Porém, no início do próximo turno ela vai se replicar numa célula sem custo nenhum, mas pode também bater em aliados, então é bom você tomar cuidado. E essas são as passivas do Kra, as principais. Tem essas aqui, que quase todo boneco tem, carnificina. Acho que todo boneco tem carnificina. Então o que eu uso no Kra? Eu uso Arqueiro Astuto, eu uso Visão Aguçada, eu uso na sala de boss Perfuração, mas geralmente não. Eu uso Carnificina, que aumenta os danos causados. Eu uso Precisão Kra. Eu uso Tiro Poderoso. Eu uso esse Tiro Convergente. Você pode ir alterando as passivas a depender do seu estilo de jogo e do que você vai fazer no momento. Então, essa liberdade. O seu foco vai ser realmente bater, empurrar, manter os mobs longe. E é isso. Esse feitiço aqui de balizagem, você desbloqueia ele automaticamente quando você coloca a baliza Kra no seu set. E é isso. Jogar de Kra não tem muito segredo. Você vai estacar crivado e você vai consumir. Eu vou botar aqui depois, batendo um pouquinho de Kra com o meu Kra principal, para poder dar uma ajuda. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma coisa, vocês me informam. Eu resolvi mostrar pra vocês jogando Kra. Eu vou mostrar pra vocês as skills que eu uso. Eu uso essas skills, essa passiva. O alvo único, ele é full single. Esses aqui são os domínios do meu Kra. E ele tá com o set do 200. Não tá fechado ainda, mas é o set dele. E eu também tenho um set de outros níveis. Eu vou mostrar pra vocês como varia. E é isso, eu vou tentar ficar longe e mostrar como é que funcionam as skills que eu informei pra vocês no vídeo. Aqui trava muito.
vou começar com esse mob aqui. Antes de bater em qualquer mob, você vai pegar, velho. Você vai olhar a menor resistência do mob. Esse mob apanha pra terra e fogo e água. Eu não tenho água, então eu vou considerar terra e fogo. Como meu CRA é elemental, então eu vou considerar só o fogo. Então você vai usar as skills de acordo com o seu domínio. Eu estaquei crivado nele, ele morreu porque quando você tá mobando, os mobs têm pouca vida. Esse aqui, a menor resistência dele é terra, então eu tento usar skills de terra também pra poder bater. Quando chega a certo nível de vida, esse mob bloqueia. Ele para de apanhar, ele só morre se tiver 2 pessoas corpo a corpo. E esses outros mobs aqui, você vai olhar a resistência, eles apanham pra A, então eu vou usar as skills de A. O meu CRA tem 13 PA, 5 PM e 7 PW. Então como é que eu faço? Eu vou destacar a skill, ele apanha de A, eu bato de A. Peguei ponta afiada, tá vendo? Agora o meu próximo feitiço vai dar mais dano. Aí eu uso o feitiço, ele deu mais dano. E aí volta a destacar aqui, ó, afiação. Cada feitiço que eu uso vai destacando a afiação e ela vai subindo. E cada feitiço que eu uso, ele coloca crivado no mob. E eu consumo crivado com as outras skills. Por exemplo, essa aqui eu consumo crivado e recupero vida. Vai aparecer aqui, ó, que não foi curado nada. Cadê? Mais 0 de PV por roubo de vida, porque não contou. Porque eu tava full life. Mas se eu não tivesse full life, eu ia recuperar minha vida com essa skill. Eu acho que como só tem uma pessoa, não vai precisar ter 2 pessoas, que é pra esse mob morrer, né? Ó, aqui. Tá vendo que se eu andar eu perco PA? Isso aqui é porque eu tenho pouca esquiva. Então se eu andar eu vou lá e perco PA ou PM. Essa skill é aquela que chuta, então é bom pra quando você tá de bloco. Que aí você consegue tirar o mob perto de você. Você estaca. E aqui, ó, eu vou usar a skill de veneno. Ó como é que funciona a skill de veneno. Se ele não morrer, ó, ele não morreu, ele foi com 500 de vida. Quando começar o turno desse mob, ele vai tomar dano por veneno. Ele tomou 1k e 900 de dano por veneno. E a gente mata ele. É isso, o CRA é muito intuitivo, não tem dificuldade nenhuma pra jogar. E qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários, alguma informação que vocês queiram. Com relação a itens, pra CRA eu foco em alvo único e distância, como eu informei, e itens você vai ter que buscar a mesma coisa. E é isso, não tem segredo não. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários que eu dou uma ajuda aí no que eu puder. E é isso, beijo.